Nossa aula hoje será de tecido epitelial. Considero esse tecido um dos mais importantes para o aluno, porque com base no conhecimento desse epitélio, nós vamos reconhecer vários órgãos. Bom, só para fazer uma breve retrospectiva, vamos falar dos tipos de tecidos rapidamente. Nós sabemos que o nosso corpo é composto por 4 tipos de tecidos, certo? Todo o tecido é formado, portanto, por células e moléculas da matriz extracelular. Nós temos o tecido conjuntivo, com cada um desses tecidos tem suas características. O tecido conjuntivo tem a característica de ter uma grande quantidade de matriz extracelular. O muscular, caracterizado por células alongadas, com capacidade de contração. O nervoso também, com células longas, com prolongamentos, certo? Com capacidade de receber, gerar, enviar impulsos nervosos. Já o epitélio possui várias características, mas duas deles são principais. Tá? Uma característica interessante é que a grande maioria das células delas são poliédricas, quer dizer, tem vários lados, a grande maioria. Mas a característica que define bem o epitélio são essas duas, certo? Essas duas características são células justapostas, em outras palavras, são células que estão muito coladinhas umas às outras, certo? E a substância intercelular é muito pouca. No geral, essa substância costuma ser proteínas que ajudam a colar mais ainda essas células justapostas. Mas elas apresentam outras características, tá? Elas se aderem firmemente por junções intercelulares, que falaremos daqui a pouco. Elas se organizam formando folhetos que revestem tanto a parte externa como a externa do corpo. Elas se organizam em unidades secretoras, nossas glândulas. Tá? Uma característica importantíssima do tecido epitelial é um tecido avascular, com exceção de um único epitélio, certo? Todos os outros não possuem vasos sanguíneos. Portanto, eles dependem unicamente da sua nutrição do tecido conjuntivo. Portanto, eles se apoiam em tecido conjuntivo. Os epitélios, dessa forma, estão sempre associados a uma porção de tecido conjuntivo vascularizado, normalmente tecido conjuntivo frouxo. Bom, nós temos as funções do epitélio. O mais óbvio é o revestimento, certo? Por exemplo, a pele reveste o corpo. A absorção de moléculas, o intestino, as células intestinais epiteliais do intestino são células com capacidade muito grande de absorção. Secreção, ora, as glândulas. Percepção de estímulos. Embora essa percepção de estímulos seja uma característica do tecido nervoso, algumas células epiteliais têm essa capacidade, como células do epitélio olfatório e gustativo. Contração. Normalmente a contração é uma característica do tecido muscular, mas existe uma célula chamada mioepitelial, certo? Que é uma célula de origem epitelial, que tem capacidade de contração. No geral, tudo que entra ou sai pelo corpo passa por uma célula epitelial. Como eu sempre falo, menos as péssimas ideias. Bom, formas e características das células epiteliais. As células epiteliais têm formatos, como falei, variáveis, normalmente poliédricos, tá? Mas alguns formatos são interessantes, certo? Algumas células parecem colunas, que também são chamadas de células primáticas ou cilíndricas, tá? Tridimensionalmente pode ser uma célula com esse formato. Como elas ficam sempre associadas umas às outras, elas se pressionam, então elas podem ter vários lados. Mas a principal característica é que ela é uma célula alongada, tá? Normalmente revestindo ou também secretário. Bom, quando você olha ao microscópio, esta célula pode ter um formato retangular. Claro, nunca tão perfeitinho assim, porque você tem um desenho no computador. Bom, a gente observa essas células, certo? Como esse aqui, que é um corte de intestino delgado, onde observamos células cilíndricas, tá? Então aqui você percebe, separando as células epiteliais justapostas, nós temos o tecido conjuntivo, porque o epitélio está totalmente associado ao conjuntivo. E aqui você consegue ver a delimitação entre essas células, tá? Essa célula aqui é uma célula especial, intestino, célula califorme. Bom, nós temos outro formato interessante, que é uma célula cúbica, ou célula de aspecto cúbico. Tá? Em corte transversal fica parecendo um quadrado, tá? Mas nem sempre é assim. Bom, essas células você consegue observar em túbulos. Tá? Por exemplo, esse túbulo aqui, que é um túbulo renal. Então nós temos aqui várias células formando esse túbulo. Tá? Observem que nesse túbulo da direita, a célula é mais alta, enquanto que esse aqui é uma célula mais baixa. O epitélio cúbico varia de altura, certo? A quantidade de citoplasma. Dependendo da técnica de preparação, a gente pode ver isso melhor. Tá? Bom,
Nós temos também as células pavimentosas, que são células achatadas. Lembrem, quando pensar em célula pavimentosa, lembrem de uma cerâmica de casa, uma estrutura fina espalhada. Tá? Outro exemplo bom é um ovo frito. Se você frita um ovo, você vê que a clara fica branca, espalhada, e a gema fica projetada para cima. Isso porque a gema é o núcleo dessa célula. Né? Então, normalmente também acontece isso aqui no epitélio. Tá? O núcleo é uma estrutura esférica, mas ele fica achatado, certo? Oval, e se projeta um pouco acima do citoplasma dessa célula quando observado em corte longitudinal. Observe esse exemplo aqui no corte do coração. Tá? Então, nós temos aqui uma única camada de células com núcleos achatados. Observem a projeção desses núcleos. Tá? E aqui tecido conjuntivo. Isso aqui é músculo estriado cardíaco. Tá? Então, nós temos normalmente uma camada de células pavimentosas associada ao conjuntivo que o nutre normalmente. Bom, a grande maioria das células, certo? Como foi falado anteriormente, são poliédricas. Tá? Normalmente, elas são pressionadas umas contra as outras, porque como são muito próximas, justapostas, elas ficam pressionadas, certo? Parecendo balões pressionados. Tá? Então, quando você observa, por exemplo, num epitélio como esse, certo? Que tem várias camadas celulares, a gente vê, aumentando esse pedaço aqui, que existem vários formatos dessas células. Tá? Normalmente, você consegue ver uma camada basal, e aqui a separação dessa camada basal com o conjuntivo que o nutre, certo? Uma camada superficial e as camadas intermediárias. Essas camadas intermediárias, as células são poliédricas porque elas estão pressionadas. As superficiais, no caso desse aqui, é uma célula pavimentosa. Nesse ângulo não dá muito bom para ver. Tá? E as basais costumam ser células cúbicas, certo? Ou células cilíndricas. Tá? Bom, então nós temos aqui a grande quantidade de células poliédricas, que é a maioria das células epiteliais mesmo. Os núcleos dessas células costumam acompanhar o formato e é uma ajuda muito importante para que nós reconheçamos o tipo de epitélio. Se a célula é cilíndrica, o núcleo é alongado e oval, acompanha o maior eixo dessa célula. Se a célula é cúbica, o núcleo tende a ser esférico. E se a célula é pavimentosa, o núcleo tende a ser achatado, delicado e fino. Normalmente, como eu falei, projetado um pouco acima desse epitélio. Tá? Então, você tem sempre que pensar que o maior eixo nuclear é sempre paralelo ao maior eixo da célula também. Certo? No microscópio óptico, os limites celulares não são visíveis. Aqui no desenho está visível, mas no geral não são. Às vezes você vê um espaço, mas você não vê membrana aí. Tá? Então, muitas vezes, a quantidade de núcleos um em cima dos outros vão nos auxiliar, certo? A perceber se o epitélio tem mais de uma camada. Né? É um auxílio também. Os núcleos, portanto, podem nos ajudar a reconhecer se o epitélio tem apenas uma camada ou mais de uma, certo? E nos dizer o formato da célula. Para continuar essas aulas, vamos só explanar alguns termos que a gente utiliza aqui para que a gente não fique falando coisas que vocês não estão entendendo. Então, observando aqui, isso aqui é uma célula epitelial apoiada no conjuntivo. Tá? A gente fala que a porção dela que está em contato com o conjuntivo é a porção basal. A porção que está no lado livre dessa célula, na luz do órgão talvez, certo? Então, nós chamamos de apical, logicamente a superfície livre dessa célula. E todas as outras paredes que estão em contato com outras células epiteliais, nós chamamos de paredes laterais. Bom, lâmina basal é uma estrutura importantíssima, certo? Que a célula epitelial produz. Tá? A lâmina basal, certo, está associada, obviamente, como o próprio nome diz, à base. É formada por colágeno tipo 4, glicoproteínas e proteoglicanas. Tá? Essa lâmina basal ela é fixada ao tecido conjuntivo adjacente por fibrilas de ancoragem, que é formada por colágeno tipo 7. Não falei sobre esse colágeno na aula de conjuntivo. Tá? Bom, então, outras células, além das células epiteliais, também produzem a lâmina basal, como as células de Schwann, células musculares especialmente lisas, células adiposas. A lâmina basal tem várias funções. Estrutural é o mais óbvio, sustentação dessa célula. Tá? Filtração, algumas proteínas são filtradas ao passar pela lâmina basal. Tá? Influencia a polaridade da própria célula. Tá? Regula a proliferação e diferenciação, porque ela se liga a fatores de crescimento, hormônios do crescimento. Serve como caminho e suporte para a migração celular, especialmente, certo, na embriologia. Tá? Ajuda a reinervar quando ocorre uma reinervação. Uma vez que a célula de Schwann produz a lâmina basal, certo? Se ocorre a inervação, a célula de Schwann não morre, só o nervo ou o axônio dessa célula nervosa que morre, certo? Então a lâmina basal auxilia isso aí.
Lâmina reticular. Uma lâmina reticular não é nada mais do que um conjunto de fibras reticulares, que nós já falamos, que é o colágeno tipo 3, associado a essas fibras de ancoragem, ajudando a fixar essa estrutura dessa célula ao conjuntivo. Certo? Nós chamamos, portanto, lâmina reticular, conjunto de fibras reticulares ligadas, certo, a fibras de ancoragem, a lâmina basal, que ajudam a fixar a célula epitelial no conjuntivo. Bom, membrana basal já é diferente de lâmina. Lâmina é uma estrutura delgada, membrana é uma estrutura espessa, certo? A lâmina basal não é visível ao microscópio óptico, mas a membrana sim, tá? Ela se cora pela técnica de periódico Sheff, o ácido periódico de Sheff, tá? Muito bem. Bom, no geral, a membrana basal ela é formada por ou uma duplicação das lâminas basais. Você consegue visualizar isso aí ao microscópio óptico, então nós chamamos isso de uma membrana basal. Ou um somatório da lâmina basal, fibras de ancoragem, especialmente a lâmina reticular, certo? São visíveis ao microscópio óptico. Então você pode definir uma membrana basal como, certo, um conjunto entre uma duplicação das lâminas basais ou, certo, o somatório de uma lâmina basal com a lâmina reticular. Isso forma uma membrana basal, normalmente na base de umas das células epiteliais. Bom, essas células, como nós falamos, são justapostas, estão muito unidas. Tá? Então, existem vários tipos de junções intercelulares que aumentam essa coesão e a comunicação entre as células, embora não exista só em células epiteliais, certo? Mas elas são mais frequentes nas células epiteliais. Nós temos junções. Tem estruturas que estão em junção, tem estruturas que estão em vedação, certo? Algumas formam canais para ajudar a comunicação, tá? É como já falei, tem na maioria dos tecidos, mas é mais abundante nos epitélios. Além disso aí, ainda tem interdigitações, que é quando as células lançam pedaços do seu citoplasma, dobras, prolongamentos e se interdigitam umas com as outras. Temos ainda proteínas, certo? Praticamente servem como cola, que estão fora da membrana, mas que ajudam essas células a ficarem coladas umas nas outras. Tá? Essas junções, certo, têm classificações. Nós temos a classificação funcional, certo, onde nós classificamos como junções de adesão, porque elas servem para aderir, prender, certo? Junção de adesão, hemidesmossomas e desmossoma. As impermeáveis, que têm a função de barrar, certo, ocluir líquidos entre as células, temos as zonas de oclusão. E aquelas que promovem a comunicação, que nós temos aí as junções tipo GAPs ou junções comunicantes. Bom, então vamos falar sobre as zonas de oclusão. Zona de oclusão é uma estrutura que forma um cinto na região apical dessa célula. Tá? Essa é uma estrutura que tem como função vedar, impedir passagem de moléculas entre as células epiteliais. Como a célula está sempre justaposta, coladinha uma na outra, essas zonas de oclusão estão sempre em contato. Tá? O que acontece nessa zona de oclusão, quando se coloca o microscópio eletrônico, é que você percebe o seguinte: as porções da membrana celular, a mais externa, elas se fundem em vários pontos, mas não se fundem em esferas, em pontinhos não, certo? Formam filamentos, certo? De fusão. Tá? Então, quanto maior for a fusão, quanto maior for a parte fundida dessas membranas externas, tá? Mais impermeável será esse epitélio. Menos moléculas vão passar, certo? Entre as células epiteliais e vão passar da parte apical até na parte basal. Tá? Isso é importantíssimo no intestino. Então, observem bem aqui, ó, microscopia eletrônica. Isso aqui é uma zona de oclusão. Observe que as membranas estão fundidas nesse ponto. Tá? Quando se faz uma técnica de criofratura, se não me falha a memória, certo? Você percebe que essas zonas, ó, esses pontos aqui são os pontos de fusão da membrana. Então, o líquido chega aqui, mas não passa por esse ponto de fusão. Se passar aqui, não passa por esse. Quanto mais pontos de fusão, mais impermeável será esse epitélio. Nós temos as junções de adesão, certo? Essas também formam um cinturão logo abaixo da zona de oclusão, tá? E diferente da zona de oclusão, elas não têm fusões de membrana. Na verdade, os filamentos de actinas firmam bem essas estruturas, tá? E as proteínas que estão aqui no meio ajudam a colar, certo? Então, é uma estrutura, certo, especial para adesão, ajuda a aderir mesmo, certo? Essa célula uma na outra, tá? Aqui nós temos uma zona de adesão. Ó, vemos em microscopia eletrônica. Desmossoma.
o desmossomo já é uma estrutura fantástica, incrível, certo? São estruturas ricas em proteínas. Bom, nós temos aqui duas membranas celulares de células vizinhas, tá? Tirei um pedacinho dela apenas, tá? O que se observa? Existe sempre um espaço entre as membranas, tá? Na grande maioria das células, esse espaço é aproximadamente 20 nanômetros, mas na região do desmossomo, essa região onde tem proteínas, certo? Fica aproximadamente 30 nanômetros. Bom, saindo da membrana plasmática, dentro de cada uma das células, nós vamos encontrar uma placa citoplasmática com proteínas distintas, tá? E presa a essa placa citoplasmática, tanto do lado interno de uma célula como da outra, nós vamos encontrar filamentos de queratina, que são filamentos espessos fortes, certo? Formam as unhas, cabelo, etc. Bom, caderinas, que são proteínas interessantes, estão nesse espaço intercelular. E essas caderinas atravessam a membrana celular e se prendem na placa citoplasmática. E essas caderinas se prendem umas às outras como um velcro. Então é uma estrutura extremamente resistente, certo? E que forças mecânicas não são muito fáceis. A célula estoura, mas elas continuam lá, certo? Então observem bem aqui, ó, as placas citoplasmáticas escuras, aqui o meio das caderinas, e esse monte de filamentos aqui são filamentos de queratina. A gente consegue perceber a ação, essa estrutura, não que veja ela, mas veja a ação dela, certo? Quando você olha no microscópio óptico, uma técnica muito boa, bem preparada, certo? O epitélio estratificado pavimentoso, normalmente queratinizado. Por quê? Porque quando se prepara, essas células perdem água. E observem, parece que tem um monte de espinhos entre elas, mas na verdade isso aqui são as membranas plasmáticas presas pelos desmossomos. Elas diminuem o volume, perdem água, mas não conseguem separar, certo? As membranas umas das outras porque os desmossomos estão prendendo aqui, certo? Então parece dar esse aspecto espinhoso a esse epitélio. Bom, o conjunto dessas três estruturas de adesão e oclusão nós chamamos de complexo unitivo, tá? Então, na região apical das células epiteliais, nós temos um complexo unitivo formado pela zônula de oclusão, zônula de aderência e o desmossomo. Acontece que essa célula epitelial não está só presa às células epiteliais adjacentes a ela. Ela tem que estar fixada ao tecido conjuntivo logo abaixo, certo? Bom, então, o que essa célula produz? Ela produz uma estrutura que é a metade de um desmossomo, certo? O próprio nome M significa metade. A metade de um desmossomo. Do lado interno da célula vai ocorrer a formação então da placa citoplasmática, certo? Associada aos filamentos de queratina, tá? Só que, em vez de termos aqui as caderinas que fixariam os dois M-desmossomos, no caso da célula epitelial na lateral dela, certo? Nós vamos ter aqui uma proteína chamada integrina. Essa integrina vai se fixar às membrana basal, às fibras da membrana basal, certo? Fixando ainda mais essa célula epitelial ao conjuntivo adjacente. Bom, junções comunicantes. Junções comunicantes, como o próprio nome diz, favorecem a comunicação entre células através de transporte de íons de um lado para o outro, tá? Normalmente são formadas por proteínas transmembranas, são aquelas proteínas que atravessam a membrana de um lado ao outro, tá? Essa proteína é chamada conexina. Elas se organizam em um grupo de 6, tá? Se você olhar nesse ângulo, você vai ver que elas formam um tubo. Esse tubo atravessa a membrana celular de um lado ao outro. E normalmente uma célula entra em contato com a outra e os dois tubos ficam juntos, tá? Exemplo aqui, então, na junção tipo GAP, são vários conexons, certo? Um ao lado do outro. E o que acontece? Ora, os íons atravessam de um lado para o outro, mudando a polaridade dessa célula e passando informação de uma célula para outra, certo? Junções comunicantes são muito comuns nas células musculares cardíacas. As células epiteliais apresentam algumas especializações, certo? Bom, nós temos microvílulos, estereocílios, cios e flagelos, tá? Microvílulos, na verdade, certo, são presentes na grande maioria das células. São projeções citoplasmáticas que têm tamanho e formas variáveis e, no geral, apresentam 1 micrômetro de comprimento a 0,8 de espessura, dependendo, obviamente, do animal. Nos nematemintos, ela é muito mais comprida, tá? É muito comum em células absortivas, porque aumenta a área de absorção, tá? E, normalmente, estão associadas a glicocálix, certo? Formando nas células epiteliais intestinais o que nós chamamos de borda em escova. A estrutura morfológica, como nós falamos, certo, está relacionada com a membrana plasmática, com a projeção digitalforme da membrana plasmática, sendo que na região apical existe uma grande quantidade de uma proteína chamada vilina.
Estruturando essa microvelocidade, nós temos filamentos de actinas, certo? Tanto na base como no eixo, firmando essas células, esses filamentos. Entre um e outro, nós temos uma proteína fibrina e temos ainda proteínas que fixam essa actina na membrana plasmática. Tá? Elas se associam aos filamentos intermediários da trama terminal das células. E aqui você consegue ver isso em microscopia eletrônica. Em microscopia óptica não se consegue ver microvelocidades. Nós temos também os esterocílios, que na verdade o esterocílio não é nada mais do que uma microvelocidade ramificada. Serve para aumentar a área de superfície. Encontramos esterocílios no epidídimo, certo? Canal diferente. Órgãos do aparelho reprodutor masculino. Cílios e flagelos são estruturas interessantes. Também são projeções dessa membrana, certo? Apresentam no seu interior microtúbulos formando pares. Na base tem um corpo basal similar ao centríolo, certo? Regiões de transição. Esses cílios, certo? Quando cortado transversalmente o flagelo, você observa que esses microtúbulos organizam-se formando 9 díades, certo? Externamente e uma díade central. Tá? Então, 9 pares próximo da membrana e um par central. Tá? Então, já a parte basal é similar a um centríolo, com 9 tríades de microtúbulos. Então, são longos, possuem esse movimento coordenado, tá? Presente especialmente nas células epiteliais da traqueia, encontra-se também na tuba uterina, tá? Possui de 5 a 10 micrômetros de comprimento, certo? Como falei, envolvido por membrana plasmática, apresenta no seu interior 9 por 2 díades de microtúbulos, certo? São inseridos nesse corpúsculo basal, certo? Similar ao centríolo, tá? Estão na região apical da célula, tá? Flagelo é muito similar. A diferença do flagelo é que ele é muito maior do que um cílio, certo? E tem também um movimento em Scott, tá? São bem mais longos. E na nossa espécie ocorre apenas no espermatozoide. Bom, essa é a primeira parte de tecido epitelial. Na próxima aula nós vamos falar sobre a classificação e outros detalhes importantíssimos das células epiteliais. Aqui nós temos, certo, as nossas referências, especialmente o Junqueira e Carneiro, histologia básica.